Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula. Nesta aula, nós estudaremos os conceitos básicos de morfologia. Bom, para nós entendermos melhor, vamos tentar localizar a morfologia dentro dos estudos gramaticais. Nós sabemos que os estudos gramaticais eles se dedicam a analisar diferentes tipos de organização das línguas naturais. E cada uma das partes da gramática corresponde ao estudo de um nível. E o nível morfológico é um desses níveis. Então, nós temos o nível fonológico, que estuda os fonemas da língua, suas possibilidades de combinação em sílabas e as relações que os fonemas mantêm com as letras na escrita alfabética. Depois, nós temos o nível morfológico, que é o que nos interessa nesta disciplina. Então, o nível morfológico estuda as classes de palavras, as flexões das palavras e o processo de formação dessas palavras. Temos ainda o nível sintático, que estuda as funções e as relações das palavras nas sentenças da língua, e o nível semântico, que estuda o significado das palavras, as relações de sentido entre elas e a organização em um léxico. Então, como eu havia falado para vocês, o que vai nos interessar agora é o nível morfológico, que estuda então as classes de palavras, suas flexões e os processos de formação dessas palavras. Muito bem, as palavras e sua estrutura. Nós podemos dizer que as palavras são unidades linguísticas muito importantes. Por quê? Porque elas traduzem as significações básicas e a partir dessas significações é que nós construímos o texto e que nós construímos o sentido do texto. Então, pode-se dizer que a palavra é uma unidade linguística de som e significado que entra na composição dos enunciados da língua. Afinal de contas, os enunciados são compostos por palavras. Observem essas duas palavras, humana e desumana. Elas têm alguns elementos que correspondem um ao outro, verdade? E tem essa partículazinha aqui, que faz o quê? Dá uma característica diferente para a palavra humana. Então, vejam bem, essa partículazinha aqui, ela dá à palavra humana um sentido de negação ou de falta de alguma coisa. Percebe? Então, nós podemos dizer que houve uma mudança de sentido. Quando foi acrescentado o prefixo des ao adjetivo humana, houve uma mudança de sentido. E qual que foi essa mudança? Houve a atribuição de um sentido de negação ou de falta à palavra humana. Compreenderam? Muito bem. Vamos ver agora os elementos mórficos. Nós podemos dizer que as palavras, elas podem ser, na maioria das vezes, divididas em elementos menores que são dotados de significação. Esses elementos menores, eles são chamados morfemas. Assim sendo, nós podemos dizer que morfemas são unidades mínimas de significação. Observem essas palavras: pedra, pedrinha, pedregulho, pedreiro, pedregoso. Elas têm alguma coisa em comum, não é verdade? Vejam que essa parte da palavra, ela se repete em todas as palavras que nós falamos. Vamos ver agora as outras palavras. Nadar, nadam, nadamos, nadei, nadasse. Também há uma parte da palavra que é comum a todas essas palavras aqui, percebem? Então,
nós dizemos que essa parte da palavra que é comum a todas essas palavras é o radical da palavra, certo? Vejam, pedre, P-E-D-R, é um radical de origem grega que significa rochedo, rocha. Já o NAD, N-A-D, é um radical de origem latina que está associado à ideia de flutuar, de ser levado pela água. Vamos ver outros exemplos. Aqui nós temos as seguintes palavras: descontrolar, desobrigar, desrespeitar, desfazer, desmentir. Temos também recentemente, calmamente, furiosamente, lentamente, rapidamente. Nós podemos observar que nessa lista de palavras foi acrescentado des a alguns radicais e nessa lista de palavras de baixo foi acrescentado mente em alguns radicais. E o que ocorreu? Quando foram acrescentadas, essas partículas modificaram o sentido original dos radicais. Perceberam? Esses morfemas des e mente, não apenas esses, mas os morfemas que são acrescentados aos radicais e que modificam o sentido dos radicais, eles são chamados de afixos. Então, daí nós temos um conceito que afixos são os morfemas que, somados aos radicais, formam novas palavras, modificando o sentido básico desse radical. Entendam, não só os morfemas des e mente, mas todos os morfemas que, se forem somados aos radicais, vão formar uma nova palavra e vão modificar o sentido básico desse radical. Certo. Agora, nós precisamos entender também que os afixos, eles podem ser prefixos ou sufixos. Se forem acrescentados antes do radical, são chamados de prefixos. Se forem acrescentados depois do radical, são chamados de sufixos, certo? Bem, desses afixos que nós vimos aqui, o des e o mente, nós precisamos entender que o sufixo mente, porque ele é um sufixo porque foi acrescentado depois do radical, certo? Ele forma advérbios. Por exemplo, recente, ele passa a ser recentemente. Calma passa a ser calmamente. Então, esse sufixo mente, ele tem essa característica, né, de formar advérbios. E também ele acrescenta ao radical das palavras a ideia do modo como uma determinada ação ocorre. Pode acontecer, por exemplo, lentamente, ou rapidamente, ou furiosamente, e assim por diante. Já o prefixo des, assim como nós vimos no exemplo anterior, ele atribui ao radical uma característica, um sentido, né, de negação de alguma coisa ou de falta de alguma coisa. Então, nós precisamos entender também que existem palavras que são constituídas de um único morfema. Por exemplo, feliz, mar, que, sempre, papel. Então, nem sempre as palavras precisam de 2 ou mais morfemas para serem constituídas. Às vezes elas são constituídas de um morfema apenas. Os morfemas, eles são classificados em lexicais e gramaticais. Os morfemas lexicais são aqueles que fazem referências aos seres ou aos conceitos da realidade. Eles possuem um referente além da língua, não só na língua, mas um referente extralinguístico. Já os morfemas gramaticais, eles têm uma significação
interna do sistema linguístico. Então, eles atuam para estabelecer relações entre as palavras ou para marcar categorias como o gênero das palavras, o número das palavras, também as desinências de modo, de pessoa. Então aqui nós temos exemplos de morfemas lexicais que têm relações com referentes extralinguísticos, por exemplo, Paulo, dia, ar. Aqui nós temos um exemplo, esse Szinho aqui é um exemplo de um morfema gramatical. O que esse S indica para nós? Indica plural, certo? E ele modifica de triste para tristes. Então ele indica aqui para a gente o número, né? Que não é singular e sim plural. Aqui tem um pequeno esquema dessa divisão que nós acabamos de falar. Então, o morfema ele pode ser lexical ou gramatical. Se ele for um morfema lexical, então eu vou ter um radical. Se ele for um morfema gramatical, eu vou ter um afixo, que pode ser um prefixo, se vier antes do radical, ou um sufixo, se vier depois do radical. Espero que vocês tenham aprendido. Até breve!